Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 3 de novembro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 28 de Reshivã do ano 5782. Estamos aí iniciando uma lição a cada dia com o nosso rabino Hafetz Chaim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. Dentro desse aspecto, nós temos aí realmente preceitos, ensinamentos, exortação, né? Para que nós possamos realmente sermos vigilantes no nosso falar, não esquecendo que o melhor remédio ainda é guardar a língua. Estamos hoje no 58º dia, já são 58 dias do ano 5782. Estamos no mês de Reshivã e já daqui 2 dias estaremos encerrando o mês de Reshivã. E aí nós estaremos então, pela graça e misericórdia de Hashem, estaremos iniciando o mês de Kislev, ok? A lição do nosso rabino para hoje, ela nos fala sobre uma perspectiva correta sobre a questão de Shemirat Halashon, guardar a língua. Todo aquele que se esforçar sinceramente para imitar a Arão, HaKohen, ou seja, o irmão de Moisés, Arão, o sacerdote, que amava a paz e a perseguia, deverá evitar falar Lashon Hará, que é maledicência, fofoca, e aceitar como verdade o Lashon Hará que lhe seja contado pelos outros, porque está escrito em Shemot, capítulo 3, verso 1, não aceites um falso relato, né? Então, você precisa também estar atento sobre a questão de ouvir, né? Nós precisamos ser vigilantes no falar e vigilantes no ouvir. Se você está percebendo que está havendo um Lashon Hará, maledicência, fofoca, corta. Fala para a pessoa, pare, que eu não quero participar com você de nenhuma fofoca, ponto. Simples assim. Então, deverá evitar falar Lashon Hará e aceitar como verdade o Lashon Hará que ele seja contado pelos outros. Aceitar fofocas como se fossem verdade é ser levado pelo caminho do Sinat Rinam, que significa ódio sem fundamento. É o Sinat Rinam, ódio sem fundamento, das brigas e das disputas. Quando alguém diz que, por exemplo, fulano falou ou agiu negativamente contra ele, aquela famosa fofoca, né? Alguém chega para você e fala assim, o fulano, sabe aquele Beltrano? Sabe o que ele falou de você? Pronto, se você der ouvidos, você cai na cilada do Lashon Hará. Então, aceitar fofocas como se fossem verdade, então cuidado com isso. Quando alguém diz que fulano falou ou agiu negativamente contra ele, e aceita esse relato como um fato, inevitavelmente ele vai brigar com fulano. No final, os dois se tornam grandes inimigos, até o ponto em que um procurará obter a ruína do outro, alegrando-se pela sua infelicidade. Então, aqui o que significa? Alguém chega para você para fazer fofoca, Lashon Hará, para fazer maledicência, colocar você contra alguém. Esse alguém não está presente para confirmar ou negar que o que está sendo dito a você é verdade ou mentira. Então essa pessoa chega até você e fala, o fulano de tal, ele falou tal coisa a teu respeito. É uma fofoca, é um Lashon Hará, é maledicência. Essa pessoa, ela está querendo jogar você contra uma outra pessoa, certo? Se você aceita, vai acontecer exatamente isso.
vai ter ódio no seu coração, no seu pensamento. Você se tornará um grande inimigo daquela pessoa. E tanto você como ela, porque uma coisa é certa, quem chega para você e fala que alguém disse um mal contra você, essa mesma pessoa vai falar para a outra pessoa que você disse coisas ruins a respeito dela. Então aí vocês se tornam dois grandes inimigos. Odeiam um ao outro e vão se alegrar e vão procurar fazer com que o outro ele seja derrotado em todos os seus projetos, se dê mal na sua vida pessoal, familiar, profissional e por aí afora vai. Então, essa fofoca é aquilo, essa fofoca é aquilo que você precisa evitar. Não aceite uma fofoca, lashon hará, como se fosse verdade. Ou seja, alguém disse a você que alguém falou contra você. Se você aceitar isso como verdade, você caiu na cilada do lashon hará. E você que não disse lashon hará, mas ouviu, você estará no mesmo nível de maldição de quem disse. E isso não é bom para você. Então, quando alguém chega e começa a fazer fofoca, corte o mal antes que ele atinja você também. Continuando, né? Ora, o ouvinte reagiria da forma ditada pela Torá, se tudo isso não acontecesse, pois ao ouvir o relato, ele pensaria consigo mesmo que talvez a informação seja totalmente falsa, ou pelo menos poluída com falsidade, alterando totalmente a verdadeira natureza do que aconteceu. Ou talvez quem fala tenha omitido alguns detalhes chaves importantes que, se tivessem sido mencionados, teriam dado ao assunto um tom completamente diferente. Como todos nós sabemos, uma mudança no tom da voz pode alterar o retrato feito por uma palavra drasticamente, né? Então, nesse trecho aqui, o que o Rabino Hafetz Haim está falando para conosco sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, ou seja, que o silêncio ainda é o melhor remédio. Então, ele está nos dizendo aqui exatamente nessa questão de que se você confia em Deus, se você conhece, nem que seja o mínimo, sobre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, preceitos, mandamentos que Deus ordena para cada um de nós, para que nós tenhamos uma conduta de vida saudável, né? Infelizmente, certos segmentos religiosos dizem que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, são leis frias, né? De um Deus frio, sanguinário, e por aí afora vai. Essas pessoas mostram uma ignorância muito grande com referência aos 5 primeiros livros da Bíblia. Geralmente elas dizem assim, é lei. Quem anda pela lei, morre pela lei, né? É um absurdo, porque, na realidade, tudo no universo está sob leis. Você parou para pensar nisso? Então essas pessoas têm uma ignorância tão grande, né, do conhecimento, da sabedoria, são tão ignorantes que nós não vivemos pela lei, né? Então, que lei que você vive? Tudo na vida está ligado a leis. Não tem como você fugir a esta realidade. Simplesmente os 5 primeiros livros da Bíblia têm sim leis, preceitos para que nós tenhamos uma conduta melhor. Dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos aí as 7 leis universais, que são para todas as nações, que são para todos não-judeus também. E são preceitos, leis, para que nós tenhamos uma conduta melhor, que nós sejamos melhor. Tanto é que
em Levítico, nós temos aí a famosa lei que diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa expressão que foi roubada dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, onde certos segmentos dizem que são somente leis e ela é fria, roubaram esta lei dos 5 primeiros livros da Bíblia e aplicaram em outro livro, chamando de novo, e usando a mesma expressão, ame teu próximo como a ti mesmo. Então, nós estamos sob leis, não tem como fugir a essa realidade. Mas Deus deu, através dos 5 primeiros livros da Bíblia, leis, preceitos, normas, para que nós sejamos pessoas melhores. Esse é o detalhe que eles escondem de você. Então, dentro desse aspecto aí, se você conhece o mínimo da Torá, o mínimo dos 5 primeiros livros da Bíblia, então você não vai aceitar a fofoca como algo verdadeiro, porque você não quer maldição para você, para a sua família, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Pelo mínimo conhecimento que você tenha da Torá, ok? Então, não aceite fofoca. Dessa forma também, né, o nosso Rabino Rav Tzihai, ele nos fala realmente que nós precisamos estar atentos, porque normalmente, aquele famoso ditado, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a mesma notícia que foi dada no princípio por uma pessoa, quando chega na 10ª pessoa, ela já está totalmente deformada da sua notícia original. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E é por isso que o nosso Rabino Rav Tzihai, ele nos fala que sobre uma entonação desculpa aí, uma entonação engasgamos. Dentro desse aspecto aí, nossa, dentro desse aspecto aí, o Rabino Rav Tzihai vem trazer para nós. Então, dentro desse aspecto aí, o nosso Rabino Rav Tzihai, ele vem nos alertar de que uma mudança na entonação da voz, ela já muda drasticamente a realidade dos fatos. Assim como também a pessoa, ela colocando uma palavra a mais ou tirando uma palavra daquilo que está sendo dito, pode alterar drasticamente toda a notícia. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, não aceitarmos fofoca. Corta ela, é a melhor coisa que você faz. Se quem ouve seguisse o caminho da Torá, né, procuraria uma fonte de mérito para o suposto perpetrador. Talvez o que ele tenha feito tenha sido cometido sem a intenção de prejudicar. Todas as possibilidades acima impediriam os mais ou os maus sentimentos e assegurariam que não haja disputa entre as duas partes. Então, também nesse aspecto aqui, o nosso Rabino Rav Tzihai fala, nós que temos um pouco de conhecimento da Torá, das normas, preceitos, né, sobre a questão de guardar a boca, Shemirat Halashon. Então, não deu tempo de você cortar a conversa, então foi falado a ti que determinada pessoa falou mal de você. Então aí, já que não deu tempo de cortar, a notícia chegou ao seu ouvido, então
o Rabino Rav Sihai fala assim, ó, reaja de forma diferente. Então procure analisar assim, ó, talvez aquela pessoa ela errou sem querer. Ela não teve maldade naquilo que foi dito. Então, justamente para você olhar dessa forma, para que você não permita com que aquele veneno daquela língua maldita que vem fazer fofoca para você contamine a sua mente, a sua consciência divina. E vem afetar a sua consciência divina, tirando a presença divina e colocando ódio no lugar. A mesma coisa para o coração, para os sentimentos. Então não permita isso. Não houve tempo, então analise de forma positiva. Ou seja, se a pessoa disse tal coisa, é porque ela não agiu com maldade, não foi a intenção dela, foi um ato falho da parte dela, né? E aí, no momento certo, no momento adequado, em que Deus prepara, que você encontre com aquela pessoa e você venha pôr realmente aí os pingos nos is e venha fazer o quê? Venha colocar a conversa em ordem, em vez de vocês se tornarem dois grandes inimigos, vocês continuam sendo amigos, só que daqui para frente, dois grandes amigos. Isso que é importante. Então, por isso, dentro dessa questão aí, né, analise dessa forma. E para nós finalizarmos aqui, então, um conselho final do nosso Rabino Rav Tzhaim, que ele diz assim, o poder ilusório que representa tornar-se uma fonte de fofocas, a pessoa que vigia as suas palavras constantemente, né, ela constrói um poder real. Ou seja, o Rabino Rav Tzhaim está dizendo o seguinte, de fato existe um poder sobre o fofoqueiro, o poder da fala. Ele se sente poderoso. Por quê? Porque os fofoqueiros de plantão procuram por ele para saber das fofocas. Qual é a fofoca do dia? Então há um poder para o fofoqueiro. Ele é o centro das atenções. As pessoas procuram ela para saber o que está acontecendo. Então, nesse aspecto aí, né, há um poder, mas o nosso Rabino Rav Tzhaim diz, é um poder ilusório, porque ele traz muito mal para a própria pessoa, certo? A tristeza e a frustração dessa pessoa, ela vai se tornando cada vez mais forte. E essa pessoa vai ficando desgostosa com a vida. Então, ela fica num sentido de que, se a chegar um momento X e alguém quiser saber a fofoca do dia e ele não tiver uma fofoca para falar, ele vai se sentir grandemente frustrado, derrotado, para baixo, né? Entra em depressão, aquelas coisas todas, patati patatá. Então, há um poder ilusório para o fofoqueiro, né? A pessoa que vigia as suas palavras, ela constrói um poder real. É diferente do poder ilusório. A pessoa que não vigia o que fala, ela tem um poder ilusório. Mas a pessoa que vigia o que fala, ela guarda a língua, ela pensa, ela reflete antes de dizer, essa pessoa, ela de fato tem um poder real. E nesse sentido diz, é o poder da autodisciplina, o conhecimento de se ter o controle sobre os impulsos e a força interna para dominar-se, medir as suas palavras e agir de acordo com os seus aspectos mais elevados e sublime. Então, você decide. Você quer um poder ilusório ou um poder real? Você decide. O livre-arbítrio é seu. Portanto, seja forte, seja luz, seja aquele que detém o verdadeiro poder real. Até amanhã. Shalom, shalom.